Só dois corajosos mesmo online, presencial, viu? O resto online. Também com esse frio, né, mano? Vou botar tudo no VAR para dar aquela esquentada. Tomando uma pinga ou um vinho, né? É. Para dar uma esquentada. Porque realmente tá frio, hein? Então vamos lá, pessoal. Bom, aqui no AVA, tá? No sistema de vocês, no Canvas, ele já está apontando aqui para a data de hoje, dia 19, tá? E a gente tem essa disciplina aqui hoje, né? A parte de vetores para a gente ver. Na aula passada, a gente começou a ver malhas de repetição. E a gente vai ver que malhas de repetição e vetores, elas geralmente andam juntos, tá? Não tem muito sentido nós aprendermos um e não aprendermos o outro. Então, a gente vai utilizar realmente toda a estrutura de laço que vocês viram na aula passada, né? Para poder realmente pegar e trabalhar com laço de repetição aí. Ok? Vou baixar o próprio PDF aqui de vocês. Vou baixar também já esses caras aqui, ó. Os exercícios. Só lembrando, pessoal, não se esqueçam de resolver lá os exercícios no final da aula, né? Aquelas 5 questões que a gente tem lá de múltipla escolha, e também vai estar disponível lá na disciplina de 20% as questões múltipla escolha também, tá? Tudo isso daí faz parte da nota de vocês. Então, tudo que vocês estão fazendo, eu conto também como sendo parte da nota, tá? Justamente para tentar deixar o máximo de pontuação aí que vocês consigam tá obtendo. Ok? Vamos lá. Essa máquina aqui, eu não sei se eu vou ter problema em reiniciar. Mesmo que eu dê aqui o agendário, ele não está abrindo para mim, porque eu não sou administrador da máquina. Sem problema. Bom, vetores, né, é o que a gente conhece também como matriz de uma única dimensão. Caramba. Deixar algumas janelas aqui para ver se eu consigo, se ele destrava. Aí. Também conhecida como uma matriz de uma única dimensão, tá? Caracterizada por ser definida uma única variável dimensionada com um determinado tamanho. A dimensão de uma matriz é construída por constantes inteiras e positivas. O nome dado das matrizes seguem as mesmas regras dos nomes utilizados para se fazer a declaração de variáveis. Bom, então, em resumo, né, o vetor ele vai servir basicamente para quê? Para quando a gente quiser fazer a substituição de declaração de várias variáveis do mesmo tipo, a gente pode pegar e utilizar o quê? Um vetor, correto? Se eu, por exemplo, tiver que fazer a utilização de 100 variáveis do tipo inteiro, em vez de eu ficar declarando 100 variáveis diferentes, eu pego e faço o quê? Declaro um único vetor de 100 posições, tá? Cada posição do seu vetor vai corresponder ao quê? A uma variável que vocês estão declarando, basicamente. Okay? Bom, dessa forma, será necessário somar todas as médias dividido por 8, aqui eu acho que já é o exemplo. Para se ter uma ideia de como utilizar matrizes em determinada situação, considere o seguinte problema. Calcular e apresentar a média geral de uma turma de 8 alunos. A média a ser obtida deve ser a média geral das médias de cada aluno, obtida durante o ano letivo. Então, aqui, ó, teoricamente, eu já deveria ter, se a gente fosse fazer no meio tradicional, 8 variáveis, certo? Para se comportar o quê?
uma nota para cada aluno. Eu precisaria de mais uma variável para guardar a média. Então, eu precisaria aqui, para resolver esse problema de modo tradicional, de 9 variáveis. Dessa forma, será necessário somar todas as médias divididas por 8. A tabela seguinte apresenta o número de alunos, suas notas bimestrais e respectivas médias anuais. É da média de cada aluno que será efetuado o cálculo da média da turma. Agora, basta escrever um programa para efetuar um cálculo de 8 médias de cada aluno. Para representar a média do primeiro aluno, será utilizada a variável MD1, para o segundo, MD2, e assim por diante. Então, como seria no modo tradicional? A gente precisaria fazer o quê? A declaração das nossas variáveis, das 8, e, obviamente, depois fazer a atribuição dos valores, certo? Com o comando leia lá, leia MD1, leia MD2, e assim por diante, até as 8 serem realmente colocadas dentro dos valores das variáveis. Como de conhecimento adquirido até o momento, seria então elaborar um programa que efetuaria a leitura de cada nota, a soma delas e a divisão por 8, obtendo-se assim a média conforme exemplo do português estruturado abaixo. Então, como ficaria o nosso português estruturado? Programa leitura, var, MD1, MD2, MD3 até MD8, do tipo real. É do tipo real, por quê? Porque quando a gente está obtendo notas de alunos, a gente pode ter dados que tenham decimal, certo? 9,65, 8,70, 6,25. Então, eu tenho decimal, é do tipo real. Se eu tenho a média a ser feita dessas 8 notas, a média é o quê? É a soma das 8 variáveis, dos valores das 8 variáveis, dividido por 8. Se eu tenho uma divisão, ela pode ser que ela seja já real, não é isso? Pode ser que ela já tenha o quê? Casa decimal. Então, eu já tenho que prever isso, fazendo o quê? Com que a minha média seja do tipo real também. Início. Aí agora aqui vem uma parte bem repetitiva. Escreva, digite o valor real. Leia MD1. Digite um número real. Leia MD2. Digite um número real. Leia MD3. E assim vai. Até 8. Ó. Se tiver que fazer 100, vocês vão ter que fazer o quê? 100 vezes esse negócio. Tá? E aí eu tenho aqui o cálculo, né? Processamento. Média recebe MD1 mais MD2 mais MD3, aí até MD8 dividido por 8. Depois, finalmente, eu faço o quê? Média dos alunos é igual a média. Tá? É um programa simples, correto? Não tem nada muito de especial, só que eu tenho muita repetição. Tá? Bom, variáveis compostas homogêneas, assim como na teoria dos conjuntos, uma variável pode ser interpretada como uma estrutura com elemento e uma estrutura de dados, como um conjunto. Quando uma determinada estrutura de dados é composta de variáveis com o mesmo tipo primitivo, temos um conjunto homogêneo de dados. Tá? Então, o nosso vetor, ele é uma estrutura, tá? Que é o que a gente tem, é uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados, nós podemos ter valores homogêneos, ou seja, somente do mesmo tipo. Se eu declaro, então, um tipo de vetor inteiro, todos os elementos do vetor vão ser inteiros. Se eu declarei ele real, todos os elementos vão ser reais. Tá? Então, a partir do momento que eu declarei o meu tipo do meu vetor, todos os elementos são aquilo que você acabou de declarar. Tá? Para entender variáveis compostas unidimensionais, imaginemos um edifício com um número finito de andares, representando uma estrutura de dados. Esses são os andares, as partições dessa estrutura. Visto que os andares são uma segmentação direta do prédio, esses compõem, então, o que chamaremos de estrutura composta unidimensional, ou seja, de uma única dimensão. Tá? É importante a gente perceber aqui que um vetor ele tem um número finito, ou seja, ele não é uma característica de um dado, de uma estrutura de dado, que é sem fim, eu posso colocar qualquer quantidade de dados lá dentro. Não, eu já tenho que pegar e já fazer com que, na hora de criar o meu vetor, eu já saiba antecipadamente qual é a quantidade de elementos que ele tem que ter. Tá?
Um vetor de 40 posições de reais poderia ter a seguinte definição. Então, se a gente fosse criar um vetor de 40 posições de reais, em português estruturado, em algoritmo, seria isso daí, ó. Tipo V-classe igual a vetor de 1,40 de reais. 1,40 é de 1 a 40, tá? E ele tem que estar o quê? Entre chaves. Sempre 2 pontos entre o primeiro elemento e o último. Sempre. Sempre um vetor, para vocês aqui em algoritmo, vai começar na posição 1. Independente do... Dependendo do tamanho dele. Eu nunca vou ter um vetor que vai começar na posição 10 aqui. Não, para vocês criarem, vai ser na posição 1. Aí até o quanto você quiser. 1000 posições, esse último cara aqui vai ser o 1000. Tá? 100 posições, esse último cara vai ser o 100. Tudo bem? E aqui você está falando o de reais, então esse vetor inteiro vai ser real. Todos os elementos desse vetor vai ser do tipo real. Tá ok? Beleza. Reparem que aqui a gente está criando um tipo e não necessariamente a variável em si. Tá? Agora aqui, ó, classe, 2 pontos do tipo V-classe. Quem é V-classe? É o tipo que eu acabei de criar. Classe, agora é a minha variável que eu posso manipular o vetor. É isso daqui que está fazendo ser criado realmente em memória. Na hora que passa por essa linha de comando aqui, ó, ele vai lá e cria isso em memória. Tá ok? Bom, a figura abaixo ilustra como um vetor V-classe do tipo construído de classe poderia ser representado. Observamos que a primeira posição do vetor é 1, que é o limite inicial. E a última posição é 40, que é o limite final. Então, a representação do seu vetor sempre vai ter o quê? Limite inicial e limite final. Limite inicial sempre vai ser 1 para a criação. Limite final é o quanto você vai definir, o quanto você vai precisar. Tá? A figura seguinte ilustra como o vetor construído. Observamos que a primeira posição tá, é representada também por LI ou LF. Tá? A gente pode imaginar um vetor, então, dessa forma aqui, tá? Que é a mais fácil de a gente ser representado. Nesse caso aqui, é um vetor de real, né? Abrir a figura de novo, a figura seguinte. É um vetor de real. Esse meu vetor aqui, ó, é uma única variável chamada a nossa V-classe, a estrutura dela, tá? Para cada fatiazinha, para cada parte aqui do meu vetor, a gente chama isso daqui de índice. O índice sempre vai começar em algoritmos no 1 e vai acabar no 40 nesse caso aqui. Se eu coloquei lá vetor de classe abre chaves 1.40, está sendo representado por isso daqui, ó. Esses daqui, 8,5, 7,3, 9,6, são os elementos que esse vetor vai estar o quê? Armazenando. Geralmente é isso daqui que o usuário, ele vai fazer com que seja inserido dentro do vetor. Tá? Então, na hora de você dar um leia em uma posição do seu vetor, o vetor mais a sua posição, ele vai estar pegando do teclado e colocando nessa posição aqui, ó. Então, dentro do vetor, nós temos duas partes. O seu índice e os seus elementos. Elementos são os valores que o usuário digita. O índice é do próprio vetor. A partir do momento que você cria, um vetor tem o seu índice. Tá ok? Sempre ele vai ser positivo maior do que zero. Sempre, o índice. Tá? Agora, aqui não. Aqui eu poderia ter no elemento menos 75,2, por exemplo. Menos 32.500. Daria. Se faz parte de um valor inteiro, ele vai aceitar. Tá ok? Bom, devemos ressaltar que LI e LF, limite inicial e limite final, devem ser obrigatoriamente constantes inteiras. E LI tem que ser menor do que LF. O inicial tem que ser menor do que o final. O número de elementos de um vetor será dado por LF menos LI mais 1. Isso significa que as posições do vetor são identificadas a partir de LI com incrementos unitários, até LF, conforme representado na figura seguinte. Então, o índice do meu vetor sempre é 1. Se eu começo com LI com 1,
LI mais 1, 1 mais 1, 2, segunda posição. LI que vale 1 mais 2, 3, terceira posição, e assim por diante. Tá? Esse LI é uma representação, pessoal. Ela pode ser definida como uma variável. Eu tenho a posição do meu vetor inteira aqui, ó. Ela não precisa ser realmente constante. Se vocês colocarem como variáveis do tipo inteira, obviamente vocês conseguem chegar nessa posição do vetor. Se eu coloquei uma variável chamada, por exemplo, LI, LI recebe 1, beleza. V classe, nesse caso aqui, de LI. Eu estaria representando o quê? O meu valor 1 aqui, ó. Tá? Beleza. O vetor genérico, então essa daqui é a representação. Isso daqui, ó, como já é a última posição, você também poderia representar dessa forma. LF. O LF é o final do seu vetor. Por exemplo, 40. Qual é a penúltima posição? LF menos 1. 40 menos 1, 39. Então, você teria que declarar somente a primeira posição, a última posição. Exato. Aí depois você só vai fazendo o incremento dela, exatamente, até o valor da última posição. Tá, ok? Tanto um quanto o outro fariam o mesmo papel aqui, tá? L e LF aqui. Eu só não posso fazer os dois, senão eu tenho aí até uma ambiguidade. Por exemplo, na posição de um vetor, 1, 2, 3, essa daqui seria a posição 4. Tá, ok? Nome do vetor é determinado por meio de identificador utilizado na declaração de variáveis e a posição por meio da constante, da expressão aritmética ou da variável que estiver dentro de colchetes, também conhecida como índice. Então, esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 39, 40, é o índice do meu vetor. Ok? Posição ou índice. É importante não confundir o índice com o elemento. O índice sempre vai começar por 1, o incremento de 1 em 1, certo? Até a quantidade de elementos que você quer. O valor do elemento é geralmente aquilo que o usuário vai estar digitando, ou o que o seu vetor vai estar guardando. Tá? Então, essa é a diferença do índice e do elemento. Após isolar um único elemento do vetor, poderemos manipulá-lo através de qualquer operação de entrada, saída ou atribuição. Da mesma forma que a gente manipulava variável, certo? Variável inteira, variável real, variável do tipo caractere. Caractere a gente não viu ainda, né? Mas inteira e real, tranquilo. Vai ser a mesma coisa como a gente vai manipular um vetor. Tá? Exemplo. V na posição 5 recebe 28, ou 28 é atribuído a V na posição 5. Leia V da posição 5. Escreva V da posição 5. Correto? Aqui, nós estamos simplesmente o quê? A primeira parte fazendo a atribuição da variável, o valor sendo atribuído para um endereço aqui do meu vetor. A segunda, eu estou fazendo um leia. O leia é pegar alguma coisa do teclado e jogar esse valor que foi digitado dentro dessa posição do vetor. Nesse caso, posição 5. E o escreva? O escreva ele vai fazer com que seja mostrado através do monitor qual é o valor do elemento que está na posição 5 do seu vetor. Tudo bem? Então, isso daqui ele é bem igual à variável mesmo. Se eu tivesse uma variável do tipo inteiro aqui, eu iria manipular basicamente do mesmo jeito. Não iria mudar. Tá? Exemplo. Faça um programa que leia 10 notas do tipo inteiro e mostre quantas notas estão acima da média. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Colocar num vetor dentro dessas 10 notas. Se essas variáveis são do mesmo tipo, eu posso colocar ela dentro do vetor. Obviamente, depois eu posso manipular esses valores do vetor. Tá? Então, faço um programa que leia 10 notas do tipo inteiro. Aqui eu só posso ter nota 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? E mostrar quais dessas notas estão acima da média. Então, vamos lá. Programa acima da média, var. Tipo, vet igual a vetor de 1.10. Então, a gente está fazendo a criação do meu tipo do vetor. Opa! Tinha caído o microfone, não sei se você estava escutando, pessoal.
Sim, Não, tá sim, professor. Ah, então tá, desculpa. É que agora vai ser com mais definição, mas é que antes parecia que você estava em pé na sala. Tinha caído aqui o microfone. Mas agora tá com mais definição a voz. Tá bom, obrigado. E então o que a gente tem, né? Deixa eu entrar aqui no PDF de novo. Tipo vet igual a vetor de 1.10. Criamos o nosso tipo do vetor aqui, ó, de inteiros. Se eu preciso de notas inteiras, eu vou criar o meu vetor do tipo inteiro. Vetor underline notas é 2 pontos vet. Quem é vet? É o tipo do vetor. Quem é vetor notas? Agora é a minha variável que está sendo o tipo vetor. Eu não tenho aqui, ó, média 2 pontos real e 2 pontos inteiro. Eu não estou declarando a minha variável i como um tipo inteiro. O meu vetor notas agora é do tipo vet, que eu acabei de criar. Abre chaves, ou LI, ou LI mais 1, ou LI mais 2, ou direto, 1, 2, 3, qualquer um dos jeitos ele vai acessar uma posição do vetor. Correto, é isso aí mesmo. Então aqui a gente está simplesmente declarando, tá? Início do programa. Soma recebe 0 e nota acima recebe 0. Opa, nota acima e soma são valores, certo? Que eu acabei de declarar, são variáveis que a gente acabou de declarar. O nota acima e o soma, beleza, são tipos diferentes, ó. Tá ok? O soma, ele poderia até ser do tipo inteiro. Vocês concordam? Se eu vou somar só inteiro, não tem como resultado dar real, tá? Mas, tudo bem, o real ele suporta o inteiro. Ao contrário, não, mas o real suporta. Ok? Agora a gente tem aqui, ó, um laço para leitura das notas e armazenamento no vetor notas. Para ir de 1 até 10, passo 1, faça. Lembram-se desse laço? Para i, a minha variável i é a minha variável de controle. De 1, então a minha variável i vai iniciar no 1. Até 10. Até 10 é a condição que esse meu laço vai parar. Eu tenho que ter, então, um valor inicial para a minha variável de controle e eu tenho que ter uma condição de parada do meu laço. Passo 1, faça o incremento da variável i cada vez que é passado através do laço, vai ser de 1 em 1. Tá? Então, a primeira vez foi atribuído o valor 1 para a minha variável i. A segunda vez vai ser atribuído 2. E assim por diante. 3. Por quê? Porque eu estou incrementando de 1 em 1 cada vez que o laço é executado. Tá? Escreva, digite a nota de i. Bom, a primeira vez vai valer 1. E digite a nota 1, ele vai colocar escrito na tela. A segunda vez, escreva, digite a nota 2 e assim por diante. E agora a gente vai ter um leia, ó. Leia vetor underline notas da posição i. Quem é i mesmo? Na primeira vez, i vai valer 1. Esse cara aqui vai ser substituído por 1, esse i. A segunda vez, vai ser substituído por 2, e assim por diante. E aí, esse laço aí, o laço que o senhor está falando, é sempre nessa mesma estrutura. Para a variável que o senhor falou, aí vai da posição 1 até a última posição que seria, aí você vai declarando, tipo, passo 1, faça, aí escreva. Isso. Passo 2, faça, escreva na nota 2. Correto. A estrutura do para vai ser bem essa cara 80%, 90% das vezes. Tá? Esse cara aqui, ó, o que pode variar, esse cara aqui, ó, às vezes não é 10, às vezes eu quero 100, às vezes eu quero 1000, vai depender de acordo, exatamente, de acordo com o seu problema que você tem que resolver. E aqui o passo 1, em vez de passo 1, eu poderia colocar passo 2, às vezes, de ele incrementar de 2 em 2. A primeira vez que o laço rodar, vai valer 1 para ir. A segunda vez, se eu colocar passo 2 aqui, vai valer 3. Por quê? Porque ele somou mais 2 nesse cara. Tá bom? Fechou. Então, aqui a gente está fazendo o quê? A leitura e armazenamento das notas. Cada vez que o usuário está digitando um valor, está sendo armazenado para cada uma das minhas posições do meu vetor. Beleza.
Então, a gente tem aqui. Agora, a gente está fazendo o quê? Um acumulador. Ou seja, eu estou pegando os meus valores das minhas notas, das 10 notas, e estou fazendo o quê? Um acúmulo de notas nessa minha variável soma. Quem era a minha variável soma? A minha variável soma estava recebendo 0, né? Então, inicialmente, ela é 0. É do tipo real. Tá ok? Soma recebe soma mais vetor da nota de i. Mais uma vez, ó, a mesma coisa, não mudou nada o meu para. Para i de 1 até 10, passo 1, faça. Soma recebe soma mais valor notas. Quanto vale soma a primeira vez? 0. 0 mais o vetor notas de i vai ser o valor que o cara digitou na posição 1 do meu vetor. E assim vai. Por exemplo, digitando a nota 10. Vamos lá, vamos colocar no Excel isso daqui, ó. A gente vai fazer mais representativo, eu acho. Se o Excel abrir. Abre, demora, mas abre. Vamos lá, Excel. Bom, aqui, ó, eu vou tentar representar ele nisso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintar ele aqui. Ó, vou colocar mais ou menos isso daqui de elementos. Bom, isso daqui vai ser o que? O valor do elemento. Isso daqui vai ser o índice do meu vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é índice. Ok? Isso é elemento. Vou colocar valor 8 aqui, tamanho. Beleza. Bom, esse vetor a gente vai chamar de V-classe, por exemplo. Classe, porque o meu V é meu tipo. Aí eu referenciar que eu quero colocar um dado nesse vetor aqui, ó, nesse vetor nessa posição, é classe de 1. Correto? Sempre, sempre vocês vão precisar referenciar o vetor mais o seu índice. Nunca eu vou poder, por exemplo, fazer o quê? Um escreva classe, por exemplo. Ele nunca vai entender o comando isso daqui. Por quê? Porque você precisa referenciar qual é a posição do elemento do vetor que você quer manipular. Ele nunca consegue fazer isso. Pelo menos na linguagem C não é possível. Em outras linguagens, sim. Tá? E a gente pode ser até que veja isso daí depois em outra linguagem. Mas beleza. Supondo que a gente colocou aqui, ó, nota 10 na primeira, nota 5, nota 3, nota 4, 5, 4, ó, 8, notas bem aleatórias aí, tá? 7, 6 e 2. Beleza. Bom, isso daqui é como se o usuário tivesse digitado, tá? Essas notas aqui, ó, nessa ordem, certo? E o meu vetor foi preenchendo. Esse primeiro cara aqui, ó, foi preenchendo justamente isso daqui. Tá ok? Beleza. Então, o que ele está fazendo? Para i, que no caso vale 1, a primeira vez que ele vai pegar e vai rodar, até 10, passo 1, soma que vale 0 no início. Soma, inicialmente vale 0. Então, vai ser soma recebe soma, 0 recebe 0, mais vetor de notas. Quanto vale vetor de notas na primeira posição do meu vetor? Vale 10. 0 mais 10, 10. Agora, vou começar aqui. O segundo passo, ó, fim para, do fim para, vem para o para novamente. Para i de 2 agora. Por quê? Porque eu teve um incremento de 1 no meu para. 2 até 10, passo 1, faça. Soma, quanto vale soma? 10. Então, vai receber 10 mais vetor de notas na posição 2. Quem é a posição 2 aqui? 5. 10, que valia a nota, mais 5, que vale o meu vetor de notas da posição 2. 10 mais 5, 15. Eu tenho 15 aqui agora.
É esse o valor da minha soma. Agora, a terceira vez que esse cara vai rodar, fim, para. 3 até 10, passo 1, faça. Por que 3? Porque o meu valor anterior de i era 2, mais 1, que foi incrementado aqui por causa desse faça, 3. Soma, recebe soma. Quanto vale soma? 15. Mais, quanto vale vetor de notas na posição i? Ou seja, na terceira posição. Vale 3. 15 mais 3 dá quanto? 18. Isso daqui não está acumulando? Ele vai ter que chegar até o valor da onde? 10. Correto? Então, a soma total disso daqui igual a soma. Vai ter que ser o quê? O acúmulo de todos os valores. Nesse caso, 59. Então, aqui, ó, o valor 59 iria ser o último valor a ser acumulado para mim nessa variável. E aí ele vai pegar o quê? Fazer a média. A média recebe soma dividido por 10. Quanto vale soma? 59. Dividido por 10, igual a 59 dividido por 10. 5,9. A média de 5,9 vai ser atribuída para onde? Para essa variável aqui, ó, chamada média. Tá ok? Fechou. Então, isso daqui seria o quê? Um dos exemplos. Agora, a gente precisa saber quais são, verificar os valores que estão acima da média. Eu já sei que o meu valor de 5,9 é a média, mas quais desses valores aqui, ó, estão acima agora? 10 está acima da média? Sim, né? 5 está acima da média? Não. 3 está acima da média? Não. 5 não, 4 não, 8 tá. 9 tá, 7 tá, 6 tá, 2 não. Tudo bem? Como que ele iria funcionar? Para ir de 1 até 10, passo 1, façam. Vocês estão mais uma vez vendo que essa estrutura é igual, idêntica, para os 3 laços que a gente fez até agora. Se o vetor de notas de i, o vetor de notas aqui é vetor nota, acho que é isso, né? Da posição i. A primeira vez vale 1. Qual é o valor da minha posição 1? 10. 10 é maior do que média? É maior do que a média. A média vale 5,9. Então, acima nota recebe acima nota mais 1. Então, ele está acumulando aqui, ó. Por quê? Porque ele quer contar quantas notas estão acima da média. Tudo bem? Agora, beleza. Fim C, fim para. O fim para vai rodar mais uma vez. Em vez do meu i valer 1, agora vale 2. Por quê? Porque foi incrementado por esse cara aqui, ó, passo 1. 2. Vetor de nota de 2. Quanto vale nota de 2? 5. Olha o valor aqui, ó, que o cara digitou. 5 é maior do que 5,9, que é o valor da média? Não, não é falso. Então, ele não vai executar isso daqui, ó. Ele vai vir direto para cá. E aí vai vir para cá novamente. Agora, quanto vale meu i? 3, né? Para ir de 3 até 10, passo 1. Correto? Bom, é 3. Vetor de nota da posição 3 vale quanto? 3. 3 é maior do que 5,9? Falso. Não executa esse cara. Vem para o fim C, vem para o fim para, não tem nenhum comando aqui, ó, entre eles. Volta novamente aqui. Agora o meu i vale 4. De 4 até 10, passo 1. Quanto vale 4 agora aqui? Ó? Posição 4. Agora tem o valor 5. Se vetor de notas de i da posição 5, que vale 5, é maior do que 5,9? Não. Falso. Não executa esse cara, vem para um fim C, vem para um fim par e executa aqui de novo. Agora o meu i vale 5. 5. Ó, o índice aqui, ó, 5. Mais uma vez, vetor de notas de i que vale 5, eu tenho o valor 4 aqui, o elemento 4. 4 é maior do que 5,9? Não. Não vai fazer nada, vai vir o meu i aqui, vai valer 6. Vetor nota de i da posição 6. Posição 6. Meu elemento vale 8. 8 é maior do que 5,9?
verdadeiro. Acima na nota, valia 1, não valia? 1 mais 1 vale quanto? 2. Agora é 2 até esse momento que está acima da média. E assim ele vai fazer até o final do seu vetor. Mas Porque aí, todas as vezes que você colocar esse nota acima, aí o próprio programa já vai identificar a soma que você fez anteriormente, ou você tem que colocar, por exemplo, nesse caso do 8, 1 mais 1, que seria o... Não, isso daqui ele já está identificando, ó. Ele está acumulando os valores mais uma vez do que você está somando, tá? E aí, ó, a quantidade de notas acima da média é igual a notas acima. Aqui ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5 notas acima da média. E 5 notas abaixo da média. Por isso que teve aí uma nota de 5,9. Tá ok? Desse jeito a gente consegue pegar e manipular um vetor para esse problema aqui. A gente vai implementar isso daqui em C depois, tá? Uma linguagem C, para vocês verem como funciona. Bom, agora um segundo. Elabore algoritmo que leia, some e imprima o resultado da soma entre dois vetores inteiros de 50 posições. Então, agora aqui, 50 posições já é uma quantidade maior aí, né? Fechou. Então, vamos lá. A gente precisa fazer o quê? A soma desses vetores aí, tá? Simplesmente a soma dos vetores é somar o elemento do vetor, tá, pessoal? Então, aqui, ó, soma dois vetores, var, tipo vet igual a vetor de 1,50, de inteiros. Estou declarando o meu tipo do meu vetor aqui, ó. Vet A, vet B, vet R do tipo vet. Estou declarando aqui 3 vetores de inteiros de 50 posições. Resultado, correto. I de inteiro é a minha variável de índice aí, né? Bom, leitura do vetor A. Para ir de 1 até 50, passo 1, faça. Escreva, digite o valor de I para o vetor A, né? Então, valor 1, vetor valor 2, valor 3, cada vez que vai passando aqui, esse I vai sendo incrementado. Leia vet A da posição I. Vet A primeira vez vai ser o quê? Posição 1. Segunda vez, vet A da posição 2, e assim por diante. Conforme o cara vai preenchendo isso daqui, beleza. Ele vai ter todos os seus valores preenchidos dentro do meu vetor A. Ele vai fazer a mesma coisa praticamente agora para o meu vetor B. Escreva, digite o valor 1 para o vetor B. Leia vet de B de I. E vai fazer o mesmo processo, 50 vezes. Agora, o vetor de R, como que ele soma a posição dos vetores? Para ir de 1 até 50, passo 1, faz. Vocês estão vendo que isso daqui, ó, é extremamente repetitivo, né? Aprendeu uma vez fazer, cara, esse para, vocês vão conseguir fazer o resto dos programas também. É a mesma coisa. Vet R da posição I recebe vet A da posição I mais vet B da posição I. Por que são todos posição I? Todos posição 1 a primeira vez que o meu vetor, que o meu laço vai ser executado. Da mesma posição. Soma dos vetores A mais B, a soma dele vai cair no vetor R. Da posição 1. Vetor R na posição 1, exatamente. Daria. Nesse caso, não. Nesse caso, tá. Exatamente. Uhum. Isso. Exato. Ou IJ para você diferenciar as variáveis, ou I mais 1, por exemplo. Também daria para você pular uma posição para frente do seu vetor. Tá? Beleza, nesse caso aqui está realmente todo mundo respeitando a mesma posição de I aqui, a mesma posição de vetor. Agora, para fazer a impressão do seu vetor, para ir de 1 até 50, passo 1, faça a mesma coisa, o mesmo vetor, o mesmo para todos eles, escreva vet de R da posição I. Ele vai começar a fazer a impressão do quê? Dos valores da soma dos dois vetores. Beleza. Resolvemos o segundo problema. E, finalmente, o terceiro.
Construa um algoritmo que preenche um vetor de 100 elementos inteiros, colocando 1 na posição correspondente a um número par e 0 na de um número ímpar. Se eu tenho, então, a posição par, eu vou preencher o elemento com valor 1. Se eu tenho uma posição ímpar do meu vetor, eu vou preencher o valor dele com 0. Sou eu que vou fazer isso, eu não vou deixar agora o usuário digitar. Sou eu que quero preencher o valor do meu vetor de acordo com a posição que ele é, par ou ímpar. É par, vai colocar 1. É ímpar, 0. Tá ok? Vai ficar intercalando 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Os valores vão ser intercalados. Por quê? Porque na nossa sequência de números, eu tenho o quê? Esse intervalo aí de pegar e também tem intercalado, né? O número ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par e assim por diante. Legal. Então, vamos lá. Programa 01, var, tipo vet igual a vetor de 1 até 100 de inteiros, a do tipo vet, i do tipo inteiro, resto do tipo inteiro. Lembram-se dessa variável resto para que a gente serve? Para a gente poder calcular se ele é par ou ímpar. A gente viu esse comando, não viu? Vamos recordar. Início. Para ir de 1 até 10 até 100, passo 1, faço. Até aqui, ó, o mesmo comando. O par aí que você já conhece. Resto recebe i mod 2. O que o mod faz mesmo? O mod faz, ele pega o resto da divisão. Então, se eu tenho lá, por exemplo, dá para usar o Lousa, né, do Google aqui, eu acho. Vamos ver se eu consigo usar esse recurso. Aqui esse cara, lousa interativa. Nunca usei isso, vai ser exclusivo, hein? Se eu tenho aqui, ó, agora eu tenho que aprender, né? 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 2, né? E sobra o quê? 1. Isso daqui é o resto da divisão. Se eu tenho 6 dividido por 3, dá 2. 2 vezes 3, 6. 0 é o resto da divisão. Isso daqui, aquele comando mod lá, está fazendo isso para a gente. E mod 2. E a primeira vez vai valer 1. 1 mod 2 vai ser 1, sobra 1. Tá? Na verdade vai ser 0, né? Porque ele não consegue dividir 1 por 2. Então vai ser 0 no divisor e 1 no resto. Então, a primeira vez ele vai classificar, opa, sobrou 1. O resto vai receber essa variável, vai receber esse valor 1. Se resto é diferente de 0, então 1 é atribuído ao valor A da posição I. Quanto vale a posição I no início? 1. Se não, 0 vai ser atribuído ao valor A da posição I. Na primeira vez é 1. Ou vai ser feito isso, ou vai ser feito isso, um dos dois. Fim C. Se eu tenho um C, eu tenho um fim C. Fim para. Se eu tenho um fim para, ele vai vir aqui e vai fazer a segunda vez. Agora, 2 até 100. Por quê? Porque foi incrementado 1 na minha variável I. Recebe 2 mod 2. 2 mod 2 é 2 dividido por 2, não é? Exatamente. 2 dividido por 2 é 1. Qual que é o resto? 0. Quer dizer que ele é par esse negócio aqui. O 2 que ele está fazendo. Então, se resto, que é 0, é diferente de 0? Falso, né? Então, é esse cara aqui que vai ser executado. Ó. A da minha posição 2 recebe 0. Por quê? Porque o índice dele é par. Então, o que é par eu estou colocando como 0, né? Aqui nesse caso. Tudo bem? E ele vai fazer, pessoal, isso daí 100 vezes. Tá ok? Vai rodar esse laço aí 100 vezes. Beleza. É isso daí mesmo. Esse daqui sendo o vetor V igual a... Ah, tá. Aqui, pessoal, é uma referência, tá? De exercício.
Ó, sendo o vetor V igual a... Bom, aí seriam os valores que o meu vetor V tem. 2, 6, 8, 3, 10. Isso daqui seria o índice. 1, 2, 3 positivos inteiros. Tá ok? Agora, por exemplo, as variáveis x e y correspondem a 2 e 4. Escreva os valores correspondentes à solicitação abaixo. Bom, meu vetor V de x mais 1, quanto vale x? 2. 2 mais 1, 3. V de 3, qual é o valor que ele tem? 1, 2, 3. 8. O resultado daquele cara vai ser 8. Certo? V de 2, V de x mais 2. Bom, x vale 2, mais 2, 4. Qual é V de 4? 1, 2, 3, 4. O meu índice 4, valor 3. Esse é o resultado que queria dar para a gente. Vamos pegar um cara aqui, ó. X vezes 3. X vale 2, 2 vezes 3, 6. V da posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valor de elemento 9. E assim por diante. Tranquilo, né? Esse cara aqui agora, ó. V de x mais y. Legal, né? Quanto vale x? 2. Y, 4. 6. V de 6 vale quanto? V de 6, 9. Quanto vale V de 9? 33. Esse seria o resultado final. Tá ok? Do elemento. Ele está mostrando o valor do elemento. Vamos pegar esse cara aqui, ó. V de 7. V de 7 vale quanto? 1. V de 1 vale quanto? 2. V de 2 vale quanto? 6. Esse é o valor final da minha variável, do meu resultado. Tudo bem? Então, pessoal, é quebrar isso daqui, a resolução em partes menores, e vocês vão vendo cada uma delas para poder até chegar ao resultado final. Tá? Eu tenho sempre o meu índice aqui, ó. Vocês concordam? Que isso daqui vai retornar sempre um inteiro, certo? E isso daqui também vai retornar um inteiro. Só que não quer dizer que isso daqui seja o quê? Fixo. Eu posso trabalhar com variáveis para dar algum resultado para mim. Tá ok? Trabalhar com laços, não necessariamente só o para. Trabalhar com laços é o que te dá produtividade para trabalhar com matrizes, ou vetores nesse caso aqui. Tudo bem? Beleza. Isso daqui, então, seria a nossa aula de hoje. Não é tão difícil, parece. Agora vocês vão começar a fazer os exercícios. É aí que começa um pouco das dificuldades. E tá certo. Isso é normal. Agora é a hora que vocês vão aprender, pessoal. Até agora, quando eu comecei a explicar até o momento, vocês não aprenderam nada. Eu só expliquei e vocês observaram. Só expliquei e vocês observaram. Agora, é na parte do enunciado do exercício, vocês vão pensar. É nessa hora exatamente que vocês estão aprendendo, enquanto vocês estão pensando. Se vocês não fazem esse exercício, vocês não aprendem nenhuma disciplina. Matemática, é possível aprender sem exercício? Não dá, cara, não dá. Por mais que vocês se esforcem, vocês não vão conseguir, tá? Sim, para falar que não dá, cara, a cada, 1.000, 10.000 pessoas consegue. Só que o cara, ele tem o quê? Um cérebro já bem mais evoluído. A maioria de nós não é desse jeito. A gente tem que treinar o nosso cérebro. Tem que treinar, tem que treinar. É agora que vocês vão aprender. Pegando toda essa teoria, agora fazendo vocês. Exercício 1 e 2 eu vou comentar aqui só, por enquanto. Por quê? Porque eu quero passar isso daqui para a linguagem C, hoje ainda, tá? Para vocês verem o resultado disso daqui na prática. Ler 15 elementos de um vetor A. Até aí, beleza, vocês vão declarar uma variável de 15 posições. Construir um vetor B do mesmo tipo. Então, vocês estão fazendo um outro vetor B com o mesmo tipo aí, ó. 15 elementos de inteiros, provavelmente, aqui, que ele não fala, mas deve ser. Observando a seguinte lei de formação. Todo elemento de B
deverá ser o quadrado do elemento de A correspondente. Então, se eu tenho 2 na posição 1 do vetor A, eu tenho que ter 2 vezes 2, 4 na minha mesma posição do meu vetor B. E assim por diante. Apresentar os valores A e B. Eu quero que vocês mostrem isso daqui, valor A e B. Vamos fazer isso daí? Vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem. No algoritmo mesmo, façam no algoritmo. E peguem essa última apostila aí e podem tornar ela como base. Tá? Em 10 minutos a gente pega, corrige esse cara. Eu vou dar já, na verdade, já pronto, né? Só vou explicar o resultado, obviamente, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E depois a gente transforma ela em linguagem C. Tudo bem? Mas façam, pessoal. Essa é a parte mais importante da aula. Vocês fazerem o exercício. Pessoal do online, tranquilos? Perguntas? Beleza. Ô, Lucas, no caso das provas aí, cara, já tá divulgado assim, viu? Tá lá no sistema já. Eu já botei dentro do liceu para vocês as médias, tá? E aqui no Canvas, ó, eu acho que tá em módulos, prova 1. Ó, média N1, tá? Já tá aqui divulgado também, tá? Tá em PDF, obviamente tá ocultado o nome de vocês, só tá com RA, mas já tá certinho, já coloquei inclusive no sistema. Tá ok? Colocou nota da sala errada lá no AVA. Não encontrei meu RA. Ué, você não encontrou seu RA? Vamos dar uma olhada então. O pior, vocês sabem, porque na verdade eu não vou saber, eu vou ter que pegar e acessar aqui o negócio. Vamos ver aqui o N1. Prova 1. Download. Prova 1. Trabalho semana 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Vocês acham que está errado esse RA aqui, não é de vocês? Ah, RA 21. No RA também não tá aí, não. É que entrou esse ano. Putz, eu coloquei errado mesmo, deu uma mancada. Deu uma mancada brava. Não é o arquivo de vocês. Eu não estou no meu computador agora, eu estou no computador da instituição, mas assim que eu chegar em casa, eu já pego e subo a média correta, tá? Aliás, o arquivo correto. Mas mesmo assim, dentro do sistema Liceu, vocês já devem estar enxergando a nota de vocês, tá? Lá, pelo menos, deve estar certo. Eu só devo ter errado aqui na hora de subir esse arquivo. Tá ok? Na correção da prova, aqui marca aqui, no meu tá marcando 7. Sim. Aí eu entro aqui no do aluno. No aplicativo já. Tá marcando 3. Então, é porque, na verdade, isso daqui, o aplicativo, ele já multiplica por 0,4, né? Ah, tá, para poder fazer a média final. Vocês têm 0,4 que o aplicativo já multiplica a N1 e tem todas essas notas ali que compõem essa média de vocês. Tá? Então, vocês vão ver uma planilha basicamente assim, ó, com várias notinhas que vai pegar e vai formar sua nota total. As notas das atividades que você passou. Isso, exato. Todas as atividades que vocês fazem, tá contando nota, então tá sendo avaliado e tá botando lá na média. Tá? Então é por isso que não vai bater exatamente. Tá ok? Mas eu coloco, pessoal, me comprometo de colocar hoje ainda esse arquivo aí subindo certo aí para vocês, tá? Foi uma falha minha mesmo, desculpem aí o professor, problema. essas notas do trabalho são as que o professor passa depois, após a aula, certo? Ou são aquelas que o passa na outra modalidade? São todas.
A de vocês, inclusive, tem bastante, porque cada semana, basicamente, é aquela nota de 20% mais uma notinha aí desses 5 exercicinhos aí do final do dia, tá? Então, são 2 por semana. De vocês tem nota pra caramba lá. Tá? Fechou. Então, cada pedacinho formou, cada uma das notas formou um pedacinho lá da média de vocês. Então, de vocês tem bastante. Tá bom. Até o Obrigada. momento da prova, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Imagina, que isso. Professor, Pois não. uma dúvida, essas notinhas aí dos trabalhos, ela compõe quanto do Então, valor cara, final? ó, a prova em si, ela vale 60%. Todas as notas lá valeram 40%, vamos dizer assim. E aí eu tive que fazer tipo uma divisão lá para poder chegar aos 40% de tudo aquilo lá. Ah, entendi. Obrigado, Entendeu? professor. Eu vou subir o PDF depois, aí vocês veem com mais tranquilidade, tá? Mas uma das coisas que vocês podem ver é o seguinte, se vocês têm ali na parte de notas aqui do Canvas, vocês já têm mais ou menos a noção, como a gente já fez tudo por ele, né? Tem testes, notas, ó. Se eu abrir aqui, eu vou abrir de todo mundo, esse que é o problema. Né, ó. Mas vocês só devem ver o de vocês, tá? Aí vai ter toda aquela composição ali. E aí, entrando na disciplina de 20%, vocês conseguem fazer a mesma coisa. Vocês vão começar a ver, tipo, uma grade de notas ali, ó, vocês clicando ali. Tá ok? Aí vocês já têm uma noção. Eu simplesmente pego, baixo esse arquivo e componho ela para fazer a média. Mais nada. Tá? Então, a nota que está realmente no arquivo é o que eu estou pegando. Beleza, professor. Tá Obrigado. bom? Imagina, obrigado a vocês. Vamos lá, então, né? Aguardando o exercício aí, tá? Vou fechar um pouco o áudio, pessoal, do online. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar pelo microfone, tá?
E aí, pessoal, vamos corrigir? Bom, eu já vou abrir o arquivo de correção. Lógico, eu já deixei aberto aí até para vocês, mas o ideal é que vocês não vejam enquanto vocês não fizerem, né? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou explicar e a gente já vai implementar. Ler 15 elementos de um vetor A, construir um vetor B do mesmo tipo, observando a seguinte lei de formação. Todo elemento B deverá ser o quadrado do elemento A correspondente, apresentar os valores A e B, tá? Então, programa exercício 1, var I, que é da minha variável do tipo inteiro, para controlar meus laços. Tipo vet igual a vetor de 1.15 de inteiros. E depois que eu fiz o meu tipo, A do tipo vet e B do tipo vet. Por quê? Porque eles têm que ter o mesmo tipo, o mesmo tamanho. Aí agora, para I de 1 até 15 passo 1 faça, escreva, digite um número para o elemento A, e aí ele vai colocar aqui, ó, o valor dele, 1, 2, 3, conforme for rodando o meu para, leia A da posição I. A da posição I vai ser A da posição 1 a primeira vez, depois a segunda vez A da posição 2, e assim vai. Quando eu dou esse leia aqui, cada vez que ele está fazendo esse leia, está fazendo o quê? Preenchendo uma das posições do meu vetor. Tá ok? Beleza, fim para. Agora, o B, para ir de 1 até 15, passo 1, faça. Vocês estão vendo que é exatamente igual para aqui, ó. Não muda nada, né? B de I recebe A de I vezes A de I. O quadrado não é simplesmente eu fazer a multiplicação do número vezes ele mesmo? Então, aqui nesse caso, ó, 10 vezes 10, 5 vezes 5, 3 vezes 3. O resultado não daria o quadrado? E esse valor ao quadrado que está dando aqui vai ser atribuído na posição no meu vetor B da posição correspondente. 1, 2, 3. Cada vez que meu laço passar, vai mudando esse valor. E aí, agora, para fazer o quê? A impressão dos dois vetores. Escreva, né? Ó, para I de 1 até 15, passo 1, faça, escreva. Valor de A da posição I é de tal valor. Essa daqui vai ser da posição 1, a primeira vez. Posição 1 da primeira vez, ó. E aqui é o valor do quê, ó? Qual é o valor do elemento que está contido no A no meu vetor de I. Nesse caso aqui, posição 1, primeira vez. O valor que vai estar contido no meu vetor de B da posição 1. Esse cara aqui vai recebendo o valor já, né, ó, dele em dobro, dele quadrado, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ser mostrado aqui o valor dele digitado originalmente e o valor dele quadrado. Fim para, beleza, acabou o meu programa. Então, eu fiz o que? O armazenamento de 15 variáveis, multipliquei o quadrado em um outro vetor, eu mostrei o resultado dos dois vetores aqui. Tudo bem? Entendido aí? Vamos transformar isso daqui em linguagem C. Então, aqui, calc não, né? É o deve ser. Vai abrir uns par de vezes aqui, que eu, felizmente, cliquei em um monte. Beleza. Arquivo novo. Arquivo fonte. Ó, eu já vou salvar ele aqui, dar um salvar como. Ó, eu vou salvar na área de trabalho. Vou trocar já para .c, exercício 01.c. Só que antes disso, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Algoritmos. Ó. Aqui, pessoal, uma atenção que vocês precisam ter. Tem que ser .c aqui, ó, e minúsculo, tá? Salvar, porque eu já vi o dev dando uns paus aí. Bom, na minha linguagem C eu tenho que ter aquele padrão, né? Include stdio.h, void main, shard arg C, e isso daqui tem um asterisco, vírgula,
int de arg v, isso daqui tem um abre e fecha. Eu tenho que esse cara aqui, só, né? Salvando isso, Ctrl S. Bom, vamos declarar i do tipo inteiro, int i, ponto e vírgula. Vetor, pessoal, na linguagem C, por incrível que pareça, é mais fácil que algoritmo. Eu tenho que declarar um vetor A e um vetor B ali, não tenho? De 15 posições, correto? A de 15. Int. Vírgula B de 15. Inteiro. Pronto, já declarei minhas variáveis do tipo vetor A e B. Só isso, eu não preciso do tipo que a gente faz em algoritmo, tá? Fechou? Tá declarado. Agora, o início, né? Eu vou ter o quê? Para i de 1 até 15, passo 1, faça. Tem um detalhe, tá? A linguagem C é uma linguagem bem poderosa. Eu não preciso declarar o meu i aqui, ó. Eu posso declarar o meu i dentro do for. For int i igual a 0. Esse daqui, ó, é a tradução desse cara para i de 1 até 15. Mais um detalhe na linguagem C. O índice do vetor não começa no 1, começa no 0. Então, é por isso que aqui, ó, eu estou igualando o meu i de 0. Então, o meu índice vai de 0 a 14 e não de 1 a 15, igual ao algoritmo. Isso é uma característica da linguagem C. Então, vocês têm que trabalhar já pensando nessa parte, tá? Mas o resto é igual. Aí, agora, até 15, i menor do que 15. Opa, mas é menor do que 15 mesmo? É menor do que 15, porque ele vai ter que ir até 14, tá? I mais mais. I mais mais é o meu incremento de 1 em um elemento. É o passo 1 aqui, ó. Na linguagem C é mais fácil desse jeito, né? Bem mais fácil, né? Eu acho, pelo menos. E aí eu vou ter o quê? O início dele e o fim, ó. Beleza. Agora a gente vai começar a escrever esses comandos. Escreva, digite um número para o elemento A. Printf. Digite um número para elemento A. E aí aqui, ó, a gente vai ter que colocar o quê? Elemento A, né? Por exemplo, elemento A de 1, A de 2, né? A gente pode fazer isso, ó. Abrir e fechar, simplesmente é só para mostrar %d, mostrando um elemento ali, vírgula, i. Ele vai aparecer elemento de 0, elemento A de 0, A de 1, A de 2, como se fosse um vetorzinho mesmo, tá? É só simplesmente para aparecer. Daria para a gente começar no 1 fazendo isso, ó. Se a primeira vez vale 0, a primeira vez agora vai valer 1. Se a segunda vez vale 1, a segunda vez agora vale 2. Só que eu acho que isso daqui vai confundir um pouco mais vocês. O porquê? Porque o nosso elemento real, ele começa no 0. Eu vou deixar desse jeito primeiro. Depois a gente adapta para esse novo aí, caso seja aí necessário, tá? E o leia? O leia é o scanf, né, da linguagem C. Bom, aqui na linguagem C a gente precisa colocar qual é o tipo de dado que vai ser esse cara, %d. Por que %d? Porque é uma matriz do tipo inteiro aqui, ó, é um vetor do tipo inteiro. Tá? E agora, eu tenho que ler o A de I. E comercial A da posição I. Tem que ser minúsculo também, né? Do jeito que eu declarei lá, ó. Ponto. Dessa forma aqui, a gente já consegue pegar e rodar, ó. Vamos ver se está funcionando? Ctrl S, salvar, executar, compilar, ó. Opa, aparentemente... Não tem o ponto de vírgula não ali, professor? Aqui não, senão eu fecho o laço.
For loop initial character there only C99 or mode. Use option de... Ué, é ponto C, tá ponto C, include stdio.h. Tá certo? Void main, char arg C, int de arg V. Tá certo, tá certo. Vou tentar colocar esse int aqui mesmo. Mas era para ele deixar. Ctrl S para salvar, compila. Cara, ele compilou, mas tem jeito de a gente dar o int aqui sim, tá? O int de i. Eu tenho que ver agora como está configurada a parte das variáveis globais. Mas dá, tudo bem, não vai ser esse caso agora para a gente. Mas ele fez, ó. Vou rodar esse programa, tá? Ó, compilando de novo e agora executando. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ó, digite um elemento para valor de A de 0. O A é o seu vetor, 0 é a sua posição. 25, por exemplo. Agora, ó, A de 1, 10, correto? 15, ó, 3, 6. Eu poderia até colocar um 2 pontos ali, um espaço para ficar mais bonitinho, né? Mas é desse jeito que ele está fazendo. Ele vai pedir 10 vezes, então vai 9, né? De 0 a 9, ó. Opa, por que ele... Ah, são 15, né? Então é 14, desculpa. 5, 6, 7, 14, 55. Ó, agora ele acaba porque o meu programa acabou aí, né? Fechou. Então ele está fazendo ó, isso daqui. Vou deixar mais bonito aqui, 2 pontos, espaço. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? O dobro desse cara, não é? Então, ó, eu vou copiar esse cara aqui, ó. For. Tá? Por quê? Porque é exatamente igual, não muda. O que eu vou colocar aqui? B da posição I recebe A de I vezes A de I. Então, Bzão da posição I. Por que Bzão? Porque é a minha outra matriz, ó. O meu outro vetor. Recebe o A de I vezes A de I. Ponto e vírgula. Só isso, mais nada. Já é o processamento que ele está fazendo. Se a gente for compilar aqui, ele vai rodar, mas a gente não vai enxergar justamente por quê? Porque a gente não está imprimindo nada. A partir daqui, novamente, agora a gente vai fazer isso. Ó. Mais uma vez, essa parte eu vou copiar. Porque é igual, não muda. E agora, eu vou fazer os nossos printfs, para a gente poder fazer o quê? Verificar na tela. Printf. Valor de, aí o que eu quero é de, então, na linguagem C, eu também acho mais fácil. Valor de A da posição porcento D é D, vou fazer assim, ó, igual, aí eu vou ter o quê? Porcento D. O que vai ser representado esse cara aqui? O primeiro vai ser a variável I. Então, se aqui vai ser 0, vai ser substituído o valor de A na posição 0. E agora aqui o elemento dele, o elemento é A de I. Qual é o elemento que foi digitado aqui, ó, nesse vetor, vai ser mostrado aqui agora. Ok? Bom, se isso daqui tiver certo, para o B vai ser a mesma coisa. Em vez aqui de A, vai ser B. Em vez aqui de A, vai ser B. Beleza. Teoricamente feito. Fim para já está aqui, ó. E o fim é esse daqui, ó, o fim do meu programa. Ele vai aparecer zoado, tá? Eu vou fazer isso daqui de propósito. Por quê? Porque a gente não está dando nenhum comando de quebra de linha. A gente vai mostrar isso daí como vai funcionar. Compilar, beleza, sem nenhum erro, executar. Ó. Então vamos digitar 15 elementos qualquer. Eu vou digitar elementos simples só para a gente ver se ele está realmente fazendo o quadrado, tá? Último elemento, 5. Valor de A é valor 2. Valor de A na posição 0 é valor 2.
Valor de B na posição 0 é 4. 2 vezes 2 não é 4? Beleza. Valor de A na posição 1 é 3. Valor de A na posição 1 é 3. Valor de B na posição 1 é 9. 3 vezes 3 não é 9? Fechou. Tá fazendo o dobro, então. Só que ele tá saindo tudo zoado, né? A gente vai fazer isso, então, ó. Barra N e barra N. O barra N é new line, tá? Então, cada vez que ele fazer uma impressão, ele já vai quebrar para a próxima linha. Então, Ctrl S aqui, executar, compilar, executar, executar. Então, ó. 1, 2, 5, 6, 3, 4, 8, 7, 9. 1, 2, 5, 4, 6 e 3. Beleza. Agora sim, ó. Linha a linha. Valor de A na posição 0 é 1. Olha o valor que eu digitei, 1. Ele ao quadrado, ele vezes ele dá 1 mesmo, né? 1 vezes 1. Valor de A na posição 1 é 2. É 2, ó. O B, qual é o valor? 2 vezes 2 dá 4. Agora aqui, o A na posição 2 é 5, ó. A na posição 2 é 5, que eu digitei. 5 vezes 5 dá 25. Ele está armazenado na posição B. Fechou? Desse jeito a gente conseguiu resolver esse exercício aqui, ó. Fazer o quadrado sendo apresentado o quê? Em uma outra, em um outro vetor. Dúvidas aí, pessoal? Perguntas? Pessoal do online aí, tranquilo? Sim? Professor, Pois não. tipo, um exemplo prático, é porque assim, você explicando, eu não consigo imaginar, tipo, nada no dia a dia, tipo, num programa acontecendo isso. Talvez eu Uhum. não tenha me recortado agora. Você tem algum exemplo pra gente? Cara, utilização de matriz, de vetor, né? Uhum. Tá. Assim, eu tô tentando puxar, imaginar alguma coisa que não consegui. Tipo, talvez eu tô tentando achar um lugar errado. Você tem algum exemplo já pronto aí? Supondo que você queira calcular 10, é o exemplo de um vetor. Supondo que você queira calcular notas de 10 alunos ou de 100 alunos. Em vez de eu ficar colocando nota variável a variável, eu utilizo justamente um vetor para guardar essas notas dos alunos. Então, vamos fazer um outro exercício aqui, ó. Vou dar um salvar. Vou dar um novo. Fonte. Arquivo, salvar como exercício X. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um exercício 99 aqui. Barra, asterisco, asterisco, barra. Calcular média de 10 produtos. Beleza, eu tenho 10 produtos que eu preciso pegar e fazer o cálculo do valor e da média desse cara aí. Tá? Em vez de eu ficar declarando, por exemplo, float, valor 1, float, valor 2, para cada um dos meus produtos, eu teria que chegar até isso daqui aonde? No float valor 10. Correto? Isso seria o tradicional. Eu vou fazer o quê? Um float produtos 10 posições. Em vez de eu fazer isso, eu faço isso daqui, ó. A representação da minha matriz, do meu vetor, vai estar representando as 10 variáveis que eu teria que estar fazendo valor por valor. Tá? Se eu tivesse que fazer no modo tradicional, o que eu teria que fazer? Fazer o scanf, fazer o escreva e o leia para cada um deles aqui. Escreva o valor do produto 1. Leia valor do produto 1. Escreva valor do produto 2. Leia valor do produto 2. Para cada um deles, eu teria que pegar e começar a repetir o código. Se eu utilizar esse recurso, eu consigo fazer isso daí com um para ou com um for aqui no caso da linguagem. Em 4 linhas de comando, eu consigo reduzir se cada uma usar 2,
20 linhas aí que a gente tem de repetição de código. Então, o meu vetor, ele serve para eu guardar uma série de variáveis do mesmo tipo. Tá? Em vez de eu ficar declarando variável a variável, como isso daqui, eu declaro uma única variável com 10 posições. Entendi. É, porque é da hora. Porque eu vi na hora que você compilou lá, tipo, o programa era pequeno, aí do nada apareceu uma porrada de informação na hora que você executou. Legal esse laço, legal, né? Tá, esse cara, quando apareceu, é por causa dos escrevas aqui, ó. Tá? A gente poderia até tabular um pouco melhor quando ele vai lá e escreve, mas por enquanto, o jeito mais fácil ainda de vocês estarem aprendendo não é simplesmente pulando uma linha. Dá para a gente poder, por exemplo, colocar igual como se fosse uma matriz mesmo, assim, ó, igual no Excel, né? Dá um trabalhinho na linguagem C, isso daí não é tão fácil de fazer, mas dá para fazer. Tá? Dá para você colocar o elemento, a posição, elemento 1, a posição, elemento 2, tá? E assim por diante. Ah, dá para colocar até no quadradinho, se vocês quiserem, mas dá um trabalho da peste fazer isso em linguagem C. Tá? Se a gente está trabalhando com outras linguagens gráficas, é um pouquinho mais fácil, mas linguagem C dá trabalho, cara. Como é mais representativo, né? Então, vamos fazer desse jeito mesmo, que resolve pelo menos o que a gente quer de resolução do problema. Tá ok? Fechou. Isso daqui, então, pessoal, é o trabalho com que a gente tem de laço, tá? Mais vetores. É importante vocês fazerem os exercícios, principalmente da lista agora. O porquê? Porque é esse cara que desenvolve o raciocínio de vocês. Tá? Então, pegando aqui a lista mais uma vez. Ó, o que seria legal? Vocês fazerem o 2, o 3, tá? O 4 e assim por diante. Vocês vão ver que eles têm basicamente um mesmo padrão, tá? O para, por exemplo, a sintaxe é igual. O que vai mudar? Ah, em vez de ser 15 elementos, vai ser 20 elementos. Tá? Vai ser 10 elementos. Então, isso daí vai variando. Até aí é uma coisa bem fácil, né? E, obviamente, pensando agora que vocês têm o quê? Os vetores a serem declarados, que vocês já viram também como é feito aqui no exercício 1, né? E trabalhar a lógica agora para resolver o problema. Fazendo o algoritmo é o principal, tá? Isso é o daqui que vocês vão perder mais tempo. Por quê? Porque não é fácil pensar. Não é fácil resolver o problema de forma computacional. Isso é com treino. É o único jeito de vocês vão conseguir o quê? Desenvolver. É a mesma coisa quando vocês estão resolvendo cálculo, certo? Quando vocês estão resolvendo cálculo, vocês não têm que derivar as operações? Como que você sabe que você tem que derivar? Como que você aprendeu fazendo isso? Fazendo exercício, cara. Você passou por uma bateria de uns 10, 15 exercícios para você pegar e conseguir enxergar que você tem que derivar tal função. É o único jeito de você fazer, praticando. Isso daqui é a mesma coisa, não muda. Infelizmente. Tudo bem? Já está, pessoal, resolvido, mas qual é a intenção de vocês fazerem primeiro para depois comparar com o resolvido? É nessa hora que vocês aprendem. Se você for lá no exercício resolvido e simplesmente ver, não vai adiantar nada. Vocês não estão aprendendo. Tá? O processo de aprendizagem é a hora que você realmente força o seu cérebro para pensar. É esse cara que está fazendo você aprender. Fora isso, não tem resultado. Se vocês fizerem qualquer outro tipo de coisa sem se esforçar nessa parte, não tem resultado, infelizmente. Fechou? Tentem fazer, tá? Na próxima aula a gente vai ver o que tem de dúvida, o resultado já está lá, inclusive, mas tentem por esse caminho. Façam primeiro, comparem depois. Professor, eu não entendi, mesmo aqui com a sua resolução, não consegui entender. Tudo bem, a gente volta nele e aí eu explico para vocês. Mas enquanto vocês não fizerem esse exercício, pessoal, vocês não aprendem. Se na próxima aula eu perguntar, se vocês não fizerem eu resolver, mesmo assim, vocês não estão aprendendo nada. Porque vocês não passaram por esse processo de realmente pensar. Isso é o que a gente faz realmente a gente aprender. Fechou, pessoal? Beleza, então. Bom, por enquanto,
A aula de hoje é só. Estudem, estudem, porque semana que vem, não tendo dúvida, a gente vai passar para matrizes, tá? Aí matrizes realmente a gente é um pouquinho mais chato, porque a gente tem um laço dentro de outro laço. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença aí de vocês, hein? Até mais. Professor, Oi, pois não. com essas matrizes a gente consegue resolver, tipo, o sistema 2x2? Então, matriz para o ser humano, cara, a gente tem a visão normal tridimensional, no máximo, né? A gente não consegue ter uma visão além disso. Por quê? Porque o nosso mundo real é formado por uma matriz tridimensional. Para a computação, não existe limite, cara. Você pode fazer matriz 2x2, 3x3, 4x4, 20x20, do jeito que você quiser, cara. Não tem limite. A gente vai resolver as 2x2, tá? Que seria as, vamos dizer assim, as tradicionais. Tá? E já vai ser um pouco chatinho de resolver. Mas daria. Para o computador, você colocar uma matriz 4x4, 20x20, ele vai resolver. Tudo bem? É mais difícil para a gente entender isso daqui do que necessariamente a máquina. A máquina consegue. Tá ok? Cara, não tá nessa classe aqui de cima, do outro lado da escada ali, que geralmente ela ficava? Eu acho que é lá. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Não, só isso mesmo. Valeu, professor. Até semana que vem. Ok. Fechou, pessoal. Boa noite. Obrigado, hein? Tchau, tchau.